Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar sobre um importante medieval, Boaventura. Boaventura de Bagnoregio. Mas o seu nome verdadeiro, seu nome com o qual ele nasceu, seria Giovanni di Fidanza, de Toscana. Também conhecido como Doutor Seráfico, pela sua enorme sabedoria, seu conhecimento, seu amor. Então, por que, se o nome dele é Giovanni di Fidanza, por que chamá-lo de Boaventura? Bem, duas coisas. Primeiro, aos 17 anos de idade, quando ele entra na Ordem dos Franciscanos, ele adota para si o nome de Boaventura. Existe uma história, em parte baseada nos próprios escritos do Boaventura, de que ele, quando criança, sofreu de uma grave moléstia. Ficou doente e sua mãe, e aí há duas vertentes, vocês vão encontrar duas vertentes dessa história. Sua mãe, o levou até o próprio São Francisco, e o São Francisco o pegou nos braços, né, e disse, Bonaventura, boa sorte, e o curou. E a outra versão, em que a mãe fez orações, rezou para o santo e obteve a graça da cura do seu filho. De qualquer forma, daí o nome Boaventura, que ele adota aos 17 anos, quando entra para a Ordem dos Franciscanos. Não se sabe praticamente coisa alguma sobre sua infância, sobre quando ele era jovem. Mesmo a data do seu nascimento é incerta. Há estudos que apontam para o ano de 1217 e outros para o ano de 1221, como sendo a data do seu nascimento. Já com relação ao seu falecimento, não há dúvida. Ele falece no ano de 1274, na data de 15 de julho, que, aliás, ele é santo pela Igreja Católica Apostólica Romana. E a data de 15 de julho é também, hoje, atualmente, a data da sua festa litúrgica. Eu digo atualmente porque já houve variações em relação a esta data, mas atualmente se considera a data do seu falecimento, 15 de julho. E ele falece então, de acordo com a data que você adote para o seu nascimento, com cerca de 53 a 57 anos de idade, ou seja, falece bem jovem. Até uma coisa interessante, ele teve uma vida muito próxima do Tomás de Aquino, foram amigos, estudaram juntos, lecionaram juntos em Paris, e até na morte. Apesar do Tomás de Aquino ser mais jovem, quando, da ocasião do concílio de Lyon, em 1274, ambos se dirigem a esta cidade a pé para participar do concílio. O Tomás de Aquino, ele falece a caminho, ele não chega a participar do concílio. E já o Boaventura, ele encerra o concílio, assim que o concílio acaba, ele vem a falecer. Interessante, não? O evento do concílio marca também o falecimento desses dois grandes nomes do século XIII. O Tomás de Aquino, ao se dirigir ao concílio, e o Boaventura ao término do mesmo. O Boaventura é autor de várias obras, muitas obras mesmo. Boa parte delas de teologia. Tem, no início da sua carreira, trabalhos de filosofia, mas seguindo depois para a teologia. E mesmo os ditos trabalhos de filosofia, eles estão repletos de teologia. Nós não encontramos comentários filosóficos puros em Boaventura. Mas, dentre as suas principais obras, eu poderia citar comentários sobre as sentenças e itinerário da mente de Deus, e também uma biografia, hoje oficial, da vida do São Francisco de Assis. Lembre-se que ele pertence a esta ordem. Interessante que, após a feitura desta biografia, consta
nos relatos que temos, que ele mandou destruir todas as outras biografias existentes de Francisco, para que houvesse só a dele, a biografia oficial. Ele foi, portanto, frei franciscano, foi também, por 17 anos seguidos, até o final da vida dele, né, ministro-geral da Ordem dos Frades Menores. Era ele que comandava a Ordem de São Francisco. E foi importante porque, na época, havia uma divisão, estava começando uma divisão muito forte na Ordem. Você tinha as pessoas mais antigas, da época, inclusive, da fundação da Ordem com São Francisco, que tinham uma mentalidade, por exemplo, viam que os estudos eram uma coisa desnecessária, que não havia necessidade de bibliotecas, que não havia necessidade de estudar. E tinha aqueles mais jovens que tinham entrado já com o espírito do século XIII, aonde se valorizava as leituras, os estudos. Então havia dois grupos muito fortes dentro da ordem, e a ordem corria um sério risco de rachar. Boaventura conseguiu uma solução de consenso da ordem franciscana, adequando os dois grupos. Bem, voltemos então. Por causa disso, ele é considerado o segundo fundador da ordem franciscana. Na época já havia milhares de integrantes e corria esse risco do cisma na ordem. E ele conseguiu ali estruturar, botou novas regras, abriu espaço para bibliotecas, colocou livros, valorizou a questão dos estudos, claro, priorizando a questão da contemplação mística, já presente em Francisco, mas acrescentou a questão do caminho pelos estudos também. Então ele é considerado o segundo fundador da ordem franciscana. Também cabe a ele ser considerado o grande nome, o grande expoente presente no Concílio de Leão. E o pensamento dele, no entanto, na parte filosófica, não é muito original. Ele é mais voltado a questões religiosas ou mesmo questões teológicas. E como eu falei no início da nossa preleção, ele é amigo e companheiro do Tomás de Aquino. Apesar de serem ordens mendicantes, eles estão em ordens distintas. Veja, o Boaventura pertence à ordem dos franciscanos, já o Tomás de Aquino dos dominicanos. Mas há muita coisa em comum, claro, há coisas diferentes também. Um dos motivos, entendo eu, que o Boaventura não é tão badalado hoje é justamente por causa da presença, junto a ele, do Tomás de Aquino e de outros grandes expoentes no século XIII, que de certa forma encobriram a figura do Boaventura, devido à sua importância também. E o Boaventura, ele é influenciado por vários autores, dentre os quais os padres apologistas, que nós já falamos aqui, há vários vídeos sobre padres apologistas. É influenciado pelos autores da assim chamada patrística, e é influenciado muito, mas muito mesmo, pelo Agostinho de Hipona, também pelo Pseudo Dionísio, pelo neoplatonismo, pelo filósofo grego Platão e pelo filósofo grego Aristóteles. Neste caso, o Tomás de Aquino é influenciado por todos estes também, mas é mais influenciado pelo Aristóteles. Você vê o Aristóteles mais presente no Tomás de Aquino, enquanto que no Boaventura predomina mais a influência do Agostinho de Hipona. Todos esses influenciaram a ambos esses autores do século XIII, mas há realmente uma tendência maior para Agostinho em Boaventura e para Aristóteles no Tomás de Aquino. O Boaventura ele entende, como outros antes dele, que a razão está sempre subordinada à fé. Não há possibilidade de eu pensar uma filosofia ou o uso da razão livre e independente da fé. Isso não existe para ele. Ele não aceita em hipótese alguma uma filosofia pura. Por pura eu quero dizer, uma filosofia na qual não haja a presença da fé, da revelação de Cristo,
Não, isso não. A filosofia sempre estará a serviço da fé, da revelação e de Cristo, da igreja. E também, veja, muito importante nele, algo que nós podemos chamar como cristocentrismo, ou seja, tudo centrado em relação a Cristo. Você põe Cristo aqui no meio, tudo centrado ao redor de Cristo. Tá? A filosofia e a metafísica proposta por Boaventura está dentro desse cristocentrismo, aonde, veja bem, o início, a partida de qualquer pensamento metafísico, de qualquer pensamento filosófico, tem de ser em Jesus. E a chegada de qualquer pensamento metafísico, de qualquer pensamento filosófico, tem de ser também em Jesus. Então, tanto a partida, tanto a chegada, se encontra em Cristo. Caso contrário, porque você pode seguir por um outro caminho, mas se você fizer uma filosofia ou uma metafísica, segundo Boaventura, cuja o início, a partida ou a chegada não se encontra em Jesus, neste caso você incorre em erro. Tá? Você estará dentro de uma filosofia ou de uma metafísica falsa, caminhando em erro. Com Boaventura, nós temos o retorno ao problema filosófico da existência e do destino do ser humano. Problema fundamental, claro está. E ele vai botar toda a sua ênfase nesse problema, tá? Da existência e destino de nós, seres humanos. Contrariando uma interpretação de Aristóteles corrente no século XIII, ele diz que o mundo e a matéria não são eternos, tá? Não, foram criados por Deus. E que Deus não é um motor imóvel, não, de hipótese alguma, pois não há lugar nesse motor imóvel para o amor, não há lugar para a providência e não há lugar para a criação. E essas três coisas são fundamentais para o Deus cristão. Sem elas eu não posso falar no Deus cristão. Eu preciso ter amor, a providência e a criação. Então ele é contra a noção, a ideia de um motor imóvel com base da criação. Tá? Pois nele não haveria presença desses três fatores essenciais. Ele adota também o exemplarismo, que é uma releitura do mundo das ideias de Platão. No mundo das ideias, nós temos uma ideia perfeita de cada coisa. Uma ideia perfeita de homem, de mulher, de cão, de gato, de tudo. Só que, no exemplarismo, essas ideias perfeitas, elas se encontram na mente de Deus. E Deus é o Criador. E enquanto Criador, ele tem um projeto. E esse projeto da criação, nesse projeto consta essas ideias. Consta esses exemplos de tudo que está aqui. Então, nós todos somos criação de Deus e participamos de Deus por meio desses exemplos. Tá? Então seria o exemplarismo que ele adota. Isso está presente na questão dos universais. Quando eu falo em homem, eu não me refiro ao João ou Pedro Manuel. Homem é um universal, me refiro a um grupo muito grande. Da mesma forma que ser humano, que mulher, então, que cavalo, tá? Cão. Então, este universal, ele se encontra na mente de Deus. Ele tem uma realidade concreta na mente de Deus, enquanto um exemplo. E com relação ao mundo, a criação de Deus, tá? Ela foi feita dentro de um projeto divino. Lembramos que eu falei ainda há pouco sobre o exemplarismo? Então, tudo à nossa volta está cheio de vestígios, pegadas, sombras de Deus. Pensemos num filme ou um livro de detetive, de investigação.
Você pode fazer uma investigação olhando ao seu redor. Se você olhar ao seu redor, se você contemplar a natureza, você verá a Deus. Porque você verá o projeto de Deus. Você verá os vestígios da criação de Deus, as pegadas de Deus. Não é? Porque tudo, tá, é parte de um projeto divino. E lembra do exemplarismo? São ideias na mente de Deus. E ao contemplar a natureza, você percebe o quê? Você percebe a existência de Deus ao seu redor. Daí mais um ponto importante, as razões seminais. Veja, se eu pego um grão de feijão e enterro ele na terra e jogo água, nasce uma planta. Porque dentro daquele grão de feijão já havia o projeto desta planta. E não só no grão de feijão, em toda a matéria nós temos o germe da forma. Tá? A forma já está contida em germe na matéria. Essas são as razões seminais que estão ao nosso redor, tá? Que provém do exemplarismo, da criação divina, do projeto de Deus, da presença de Deus em tudo ao nosso redor, pois tudo é criação da mente de Deus, de um projeto divino. E a questão do conhecimento de Deus também muito importante. Como se dá o seu conhecimento da natureza de Deus? Eu poderia falar em três degraus possíveis. Pegando o que a gente falou ainda há pouco das pegadas, dos vestígios de Deus em sua criação, eu posso falar no olho da carne. Esse olho da carne são os meus sentidos, a minha percepção. Quando observo a natureza à minha volta, eu percebo que esses vestígios, essas pegadas de Deus. Então, pelo olho da carne, eu me aproximo de Deus, tá? Da criação dele. Também tenho o olhar da razão. Pelo olho da razão, eu também me aproximo de Deus, é um outro degrau, que baseado em quê? Nos estudos, no conhecimento, nas ciências, na filosofia. Ao estudar, eu estou estudando regras de uma natureza que foi criada por Deus. Então, essas regras, essas leis que eu observo, são na verdade leis que pertencem ao projeto divino. Então, pelo meu estudo, pela ciência, eu também me aproximo de Deus. Esse é o segundo passo, é o olhar da razão. E o terceiro é o olho da contemplação. O olho do amor. Pela contemplação, eu consigo três coisas. O amor, tá? A tudo à minha volta, inclusive a mim próprio. Uma união mística com Deus, que vai me proporcionar também um êxtase mental. Então, esta contemplação é o grau máximo. E veja, mesmo uma pessoa iletrada, inculta, uma pessoa que não leia sequer um livro, ela pode chegar neste grau. Porque se ela possui amor, pelo amor, ela se aproxima de Deus, por meio da contemplação, por meio de uma união mística e por meio desse êxtase mental, que foi o caminho seguido pelo Francisco, o fundador da ordem dele, tá? Que contemplava a natureza e, por meio desta contemplação, ele se enchia de amor, tá? Ou obtinha uma união mística e um êxtase mental que o levava a Deus. Porque Francisco não era muito chegado a leituras, não. O Francisco não era muito chegado a bibliotecas, não era muito chegado a esse tipo de estudos. Mas o Boaventura é. Então, vamos lá. Apesar desta união mística com Deus, há de se manter o tempo todo uma distinção entre o que é o Criador, de um lado, e o que é a criatura. Então, não chega a ser uma mescla, não. Tá? Há uma união, sim, mas mantendo a distinção sobre quem é o Criador e quem é a criatura. Ele há de entender a fé como uma virtude. E há de entender a razão, o pensamento, tá? Como um dom. A inteligência que nós possuímos é um dom. Tá? E a contemplação, ela tem muito a ver com a beatitude. Tá?
Então são esses 3 pontos essenciais. E já que estamos falando de Deus, vamos entender e ver Deus à nossa volta, como eu já falei, em relação à contemplação, já que a questão do exemplarismo, a questão das pegadas, dos vestígios deixados por Deus, ao observar a natureza, eu vejo a Deus. Tá? E isso está coerente com Francisco. Mas o Boaventura, ele há também, tá, de acatar o argumento ontológico de Anselmo. Lembra do Anselmo? Nós temos já um vídeo sobre ele. Então, o argumento ontológico do Anselmo, ele diz que me é impossível pensar em um ser perfeito que não exista. Porque na própria definição de um ser perfeito, na própria definição do Deus cristão, está a existência. Se ele não existir, caberia então alguém maior que ele que existisse. Alguém mais perfeito que esse ser que eu penso e que exista. Será que entenda que a perfeição, sem a existência, não é tão perfeita assim. Então, no argumento ontológico, na medida em que eu penso num ser com todas as virtudes, um ser boníssimo, perfeitíssimo, há necessidade desse ser de fato existir. E o Boaventura há de acatar o argumento ontológico de Anselmo também. Agora, o mais importante, deixar bem claro, o mais importante para o Boaventura é o amor. Tá? Isto é principal. Se você tem amor, tá, você há de chegar a Deus. Mesmo que você não saiba ler, mesmo que você não leia, mesmo que você seja uma pessoa completamente inculta, por meio do amor, você tem uma estrada direta para Deus. E ele pertence à Ordem de São Francisco. E a Ordem de São Francisco tem como ideal 3 coisas que hão de influenciar muito, mas muito mesmo, o pensamento e a obra do Boaventura. Essas 3 coisas que pertencem ao ideal desta ordem são a pobreza, a obediência e a castidade. Nós vamos ver isto muito presente na obra do Boaventura. Há de influenciar marcantemente a sua obra. Bem, gente, em linhas gerais, esse é Boaventura, um pensador medieval muito interessante, mas que, infelizmente, um pouco encoberto por outros grandes nomes, como o próprio Tomás de Aquino, mas não o único, presentes ao seu século. Vale a pena dar uma conferida e uma leitura nas obras que eu citei dele. Tá bom, gente? Olha, mais uma vez, muito obrigado pela presença e se você gostou, deixe o seu comentário. Tá? Não esqueça de deixar o seu comentário aqui. Tá bom? Olha, muito obrigado pela presença e até mais!